A Ucrânia vive um momento de sentimentos cruzados. Por um lado, sente as dificuldades da guerra e dos fluxos de ajuda militar dos Estados Unidos, sem dúvida a mais significativa, envolvidos nas disputas internas de poder que levam os republicanos a bloquear essa ajuda. Por outro lado, o júbilo por ter sido aberta no Conselho Europeu a negociação formal da sua adesão à União Europeia. Os processos de negociação e de concertação andam geralmente associados a táticas de pressão e de jogo de vantagens, fazendo valer o mais possível as posições respectivas, buscando ganhos políticos e nunca denunciando uma certa visão chantagista. É isso mesmo que está em causa nos Estados Unidos, com os republicanos a quererem ganhos de causa na questão migratória nas suas fronteiras, em troca da abertura à aprovação da ajuda à Ucrânia. Isto é, buscar vantagens políticas, sacrificando os princípios tão proclamados pela invocada superioridade moral de superpotência. Posições semelhantes se podem identificar no debate do Conselho Europeu sobre a abertura de negociações com a Ucrânia. Neste caso, porém, a regra da unanimidade fez com que Viktor Orbán, da Hungria, embrulhasse numa farsa da ausência, na altura da votação, a substância da alteração de posições que assumiu durante a reunião do Conselho. Trocou a coerência por um punhado de euros. E para disfarçar, saiu da reunião assim que se abriu a votação e permitindo a aprovação, pela unanimidade requerida, da abertura de negociações com a Ucrânia. A coerência, a verdadeira coerência, determinaria que continuasse a bloquear o processo em vez de justificar a sua ausência da votação com o distanciamento e a desvinculação de uma decisão que considera má para a Europa. Mas preferiu o som do tilintar dos 10 mil milhões de euros desbloqueados pela União e destinados, por direito certamente, aos bolsos húngaros. E vai bloqueando a ajuda financeira à Ucrânia como chantagem sobre a sanção ao seu incumprimento dos princípios da União. Até ver. Isto não é nenhuma novidade. Os processos de decisão das instituições europeias têm esbarrado ao longo das últimas décadas e com os processos de alargamento sucessivos na dificuldade de formar uma posição comum em que todos se revejam e que é exigida pelos tratados. A regra da unanimidade é um espartilho que exige enormes esforços de negociação e diálogo e de uma paciência infinita para conciliar os múltiplos interesses nacionais em jogo até se alcançar um denominador comum. A regra da unanimidade sempre foi, no passado, um instrumento de valorização dos países mais fracos e da adesão, ajudando a criar a ideia de igualdade das partes na decisão, apesar dos desníveis dos pesos relativos. E nessa perspectiva, a democratizar o processo da decisão e fortalecer o espírito de pertença. Se assim é, em teoria, a verdade é que a União Europeia tem-se confrontado com maiores dificuldades por duas razões facilmente entendíveis. A do alargamento sucessivo da União, com mais países e circunstâncias muito díspares, e a fragilidade das lideranças da sua autoridade democrática, dissociadas do pensamento estratégico fundacional e dos ideais europeus de um espaço de solidariedade e partilha. A cedência farsante de Viktor Orbán não é mais do que a troca de uma proclamada coerência pelos euros. Não é atitude única e excepcional. Inspirado por Erdogan, da Turquia, tem feito render o seu peixe no bazar húngaro, como lhe chamou o primeiro-ministro belga, também no caso da adesão da Suécia à NATO. E nas negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia, muitas das questões que Orbán invoca, a corrupção e o respeito pelo Estado de Direito, por exemplo, iriam certeiros aos vícios políticos que desenvolveu no seu país. Para já a Ucrânia e a Moldova, o estatuto de candidato à Geórgia e depois a Bósnia-Herzegovina. Kiev teve, a este nível, uma vitória importante num caminho espinhoso.